E teve várias pessoas famosas no século XX, por exemplo, quem já ouviu falar do Muhammad Ali, lutador de boxe? O Muhammad Ali, ele nasceu numa igreja batista, cresceu numa igreja batista. E, de repente, ele presenciou toda aquela lei de segregação racial que tinha nos Estados Unidos, que o negro não podia andar no mesmo ônibus, tinha que andar no fundo, não podia ir ao mesmo bebedouro, não podia ir na mesma igreja. E daí ele começou a ficar revoltado, porque ele não tinha o seu alicerce em Cristo, começou a ficar revoltado, o nome dele era Cassius Clay, alguma coisa assim, e ele depois converteu ao Islã e mudou o seu nome para Muhammad Ali. Muhammad é o nome de Maomé, em árabe. Por quê? Porque ele não estava alicerçado sobre a rocha. Quando viu o escândalo na igreja, não aguentou. O outro exemplo é um outro cara muito famoso ali nos Estados Unidos, o Malcolm X, que também era filho de pastor batista e viu seu pai ser assassinado por membros de uma seita aqui nos Estados Unidos, é chamado de Ku Klux Klan, aqueles que usavam aqueles aventais brancos, assim por diante, que falavam que eles eram protestantes, ou seja, evangélicos, que lutavam pela pureza racial dos Estados Unidos, e ele viu seu pai ser assassinado, não estava estabelecido na rocha e abandonou, também se converteu ao Islã. Então tem várias pessoas, quando se depara com escândalos na igreja, daí vê escândalos, pastores sendo pegos em casos polêmicos aí de desvio de dinheiro, daí de abuso, se não está bem alicerçados em Cristo, eles acabam então abandonando a igreja. Daí tem pessoas que abandonam por menos também, que por causa, como eu disse, que o irmão falou mal, e daí acho que porque o irmão falou mal, todos os cristãos são hipócritas, sai da igreja. Já vi muita gente falar assim, vou sair da igreja porque lá tem um monte de gente falsa. Como se no trabalho, na faculdade, não tivesse gente falsa falando mal também. É só a igreja que está errado. Mas tem pessoas que, como não chegaram a Cristo, não têm alicerce. E como não tem alicerce, elas acabam sucumbindo. Daí, quando vem as crises, porque as tempestades, percebam, nessa parábola, a tempestade foi a mesma. Para a casa sobre o alicerce na rocha e a casa no alicerce na areia. Foi a mesma tempestade. Foi a mesma. Os ventos, as inundações, a chuva, atingiram ambas as casas de forma igual. A diferença é que o primeiro construtor ele construiu na rocha, e nós podemos ver que a rocha é Cristo, e o segundo construtor na areia. Naquela época, era muito comum, ali na região da Judéia, tinham pessoas que construíam sua casa, elas achavam que durante o verão, aquele solo, aquela areia mais dura, ela era boa para construir, acabavam construindo. Mas só que de repente, quando chegava o inverno, chovia. E aquela região que elas construíam, eram como se fossem rios intermitentes, então inundava. E Jesus usou aqui para dizer que, como a chuva vem sobre ambas as casas, aquele que está em mim, ele subsiste, ele consegue permanecer firme. E quando vem a crise sobre aquela pessoa que não edificou sobre a rocha, quando vem a depressão, quando vem as dúvidas, uma pessoa que não está alicerçada em Cristo, quando vem as dúvidas, os ataques à fé, muitas vezes dentro de casa, uma pessoa que se converte somente ela é crente dentro de casa. Se ela não está em Cristo, ela desiste. Se ela vai para a faculdade, por exemplo, um monte de professores ali pregando o ateísmo, pregando um monte de ideologia. Se ela não está em Cristo, desiste. Se ela não passou verdadeiramente pela conversão. É uma pessoa, não somente sobre as dúvidas, que eu falei aqui, pressão familiar. Muitas vezes, a própria pressão em si, sem precisar colocar a fé da pessoa em dúvida, basta uma pressão familiar para a pessoa sair da igreja. Ou até mesmo, quando se depara com, como eu disse, escândalos na igreja, diariamente a gente vê escândalos, Esses dias, por exemplo, eu vi uma igreja ali não lembro qual estado, falando sobre que estava tendo desvio de dinheiro dentro da igreja. Então, uma pessoa que vê isso e não está em Cristo, acaba saindo, acaba abandonando o cristianismo. E quando abandona, aí tem alguns que saem da igreja, apenas saem da igreja, até mantêm uma fé em Deus, mas fala mal da igreja institucional, fala que a igreja não presta, que só tem hipócrita. Por quê? Porque não esteve alicerçado sobre
a rocha, porque Jesus mesmo, ele é o alicerce da igreja. Então não tem como estar em Cristo sem estar congregando, sem estar na igreja. Uma pessoa que está em Cristo tem que estar na igreja. Supera, por mais doído que seja, às vezes, problemas dentro da igreja, escândalos, problemas de relacionamento, fofoca dentro da igreja. Por mais doído que seja, a pessoa ela tem que estar alicerçada e saber lidar com isso daí, porque em qualquer lugar vai ter isso daí. Quando se compreende o papel da igreja, que é um hospital, um lugar que recupera pessoas, a pessoa ela tem consciência de que ela ali é mais uma pecadora que está sendo santificada, assim como o outro irmão que está no lado dela, por exemplo.